Empresa farmacêutica norte-americana diz que vacina testada em humanos é segura e capaz de criar imunidade ao novo coronavírus. Os resultados de hoje fizeram o mercado financeiro reagir positivamente. A Bolsa Brasileira sobe quase 5% e o dólar abre a semana em queda. São Paulo pode adotar nesta semana feriadão de 6 dias para aumentar a taxa de isolamento social. O Distrito Federal começa a reabertura gradual do comércio. O governo começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Procurador-Geral da República quer ouvir o empresário Paulo Marinho, que acusou a Polícia Federal de vazar a operação para Flávio Bolsonaro. Igrejas italianas voltam a realizar missas e o Papa reabre a Basílica de São Pedro. França e Alemanha criam fundo de 500 bilhões de euros para a recuperação da economia europeia. Desmatamento na Amazônia sobe 171% em abril e é o maior dos últimos 10 anos. Jovem que teve a formatura cancelada ganha palco e cerimônia do pai na porta de casa. Está no ar, o SBT Brasil. Boa noite. Boa noite. O Brasil já tem quase 17 mil mortes provocadas pela Covid-19. 664 foram registradas nas últimas 24 horas. O número de casos superou 254 mil. E o país, assim, ultrapassou o Reino Unido e agora está atrás apenas dos Estados Unidos e da Rússia. Mais de 100 mil pessoas estão curadas da doença. O governo do estado e a prefeitura de São Paulo decidiram antecipar feriados para tentar conter a pandemia de Covid-19. A estratégia é criar uma espécie de feriadão prolongado para aumentar a taxa de isolamento social. Aos moradores de Paraisópolis. Só reforçando então, a Câmara Municipal de São Paulo aprovou a antecipação dos feriados para tentar conter a pandemia. Falta agora a aprovação da Assembleia Legislativa. Você vai ver daqui a pouco, a terceira maior economia do mundo, o Japão, entra em recessão. Ministro Celso de Mello deve decidir amanhã se mantém o sigilo da gravação da reunião ministerial ocorrida em abril. E o dólar finalmente fechou em queda de 2%, que foi o maior recuo desde o final de abril. A gente volta já já. Cuidados com a casa. Redecore e organize sua casa. Aproveite o tempo para aqueles pequenos consertos que ficaram para depois. Mantenha os cômodos sempre limpos, principalmente a cozinha. De Poliana. Cidades do interior do Rio de Janeiro passaram a adotar medidas mais rígidas de isolamento para conter o avanço do novo coronavírus. Em Teresópolis, a prefeitura da cidade implantou um rodízio de pessoas. A cidade No Pará, o bloqueio total das atividades, que é o chamado lockdown, passou a valer por mais uma semana e foi estendido para 17 cidades. Além de Belém e mais 9 municípios, outros 7 foram incluídos nas medidas de restrição. Esta dona de casa conta que está com sintomas da... Veja em instantes, desmatamento na Amazônia em abril é o pior em 10 anos. A empresa farmacêutica norte-americana anuncia que testes da vacina contra o novo coronavírus demonstraram eficácia. A Bolsa de Valores brasileira disparou, fechou em alta de quase 5%. A gente volta já já. Como se distrair na quarentena? Escolha algum curso online para fazer. Com restaurantes e bares fechados, cozinhar pode se tornar um passatempo. Aproveite as exposições virtuais oferecidas por grandes museus do mundo inteiro. O governo já começou a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial. Os beneficiários do Bolsa Família são os primeiros a receber esse recurso. Por crimes de falsidade ideológica e estelionato. E como a gente viu aí, enquanto o governo começa a pagar a segunda parcela do auxílio emergencial, milhares de pessoas não receberam a primeira porque tiveram os pedidos negados. Em muitos casos, a Caixa simplesmente não informou o motivo. Quem conseguir provar que tem direito pode procurar ajuda de graça na Defensoria Pública da União. São requer o gratuito. Jéssica.
Equipes da Pesquisa Nacional sobre a Covid-19 enfrentam muitas dificuldades para realizar os testes. É uma situação difícil, viu, Raquel? Porque em pelo menos 50 das 136 cidades envolvidas, os entrevistadores foram impedidos de trabalhar. Cerca de 800 testes que seriam usados... E que precisa ser levado a sério e com respeito, né? O estado do Rio de Janeiro tem um novo secretário de saúde. O médico Fernando Ferri substitui Edmar Santos, que foi transferido para outro cargo depois de um atraso na entrega de hospitais de campanha. No cargo desde o início da gestão de Wilson. Recife e mais 4 cidades da região metropolitana passaram a exigir o uso de máscaras e adotaram também o rodízio de veículos. As medidas começaram a valer no fim de semana e já surtiram efeito. A capital pernambucana teve o maior índice de isolamento do país. 33 anos, recebeu alta. O governo do Distrito Federal começou uma reabertura gradual do comércio. Mas especialistas alertam, a ida às lojas só deve acontecer quando for muito necessário. Antônia aproveitou para fazer compras logo no primeiro dia. Que essas pessoas possam, somente elas saírem e evitarmos o aumento da transmissão dentro das possibilidades. Rondônia registrou os primeiros casos de Covid-19 em índios no estado. A suspeita é de que 3 indígenas tenham se contaminado ao ir até Porto Velho para sacar o auxílio emergencial. E veja agora outras notícias pelo Brasil. Distanciamento social em Camaçari. O pai do assassino confesso da modelo e Miss Kimberly Mota cometeu suicídio depois de saber do crime do filho. Meses com a moça. Kimberly tinha 22 anos e, além de ser modelo, estudava odontologia. O desmatamento da Amazônia em abril foi o maior em 10 anos. Em relação a 2019, a destruição atingiu uma área 171% maior. Em apenas um mês, foram derrubados. O Ministério do Meio Ambiente não quis comentar os dados do Amazon. Morreu hoje o ex-governador de São Paulo, Laudo Natel. Ele tinha 99 anos e comandou o estado por 2 vezes. Na primeira, ele era vice do então governador Adhemar de Barros, que foi cassado pelo regime militar. Em 1971, foi eleito indiretamente pelo Colégio Eleitoral para o 2º mandato. Laudo Natel também foi presidente do São Paulo Futebol Clube e viabilizou a construção do estádio do Morumbi. A causa da morte não foi informada. Em todo o mundo, a Covid-19 já matou quase 320 mil pessoas. A maior quarentena do planeta na Índia foi prorrogada até o fim do mês. O governo indiano decidiu manter o maior número de casos no continente africano. Uma empresa farmacêutica dos Estados Unidos anunciou que os primeiros testes da vacina contra o novo coronavírus mostraram-se eficazes. A expectativa do governo americano é que as doses estejam disponíveis para a população ainda neste ano. A notícia animou o mercado financeiro. Os testes em humanos estão sendo feitos em Seattle, em parceria com a causa da pandemia. A chanceler alemã Angela Merkel e o presidente da França, Emmanuel Macron, anunciaram a criação de um fundo de 500 bilhões de euros para ajudar a Europa a enfrentar os impactos econômicos provocados pela pandemia. Essa iniciativa ainda precisa ser aprovada pelos outros países da União Europeia. Muitos deles deram hoje mais um passo em direção à reabertura. E o presidente Jair Bolsonaro ainda não definiu o nome do novo ministro da Saúde. O interino da pasta, Eduardo Pazuello, defendeu na Assembleia da Organização Mundial da Saúde o diálogo entre o governo federal, os estados e municípios. Na Assembleia Virtual da Organização Mundial da Saúde com o Centrão. O ministro Celso de Mello, do Supremo Tribunal Federal, decidirá até sexta-feira se mantém ou não o sigilo da gravação da reunião ministerial ocorrida no dia 22 de abril. O vídeo foi exibido hoje para o ministro Celso. O encontro foi citado por Sérgio Moro como uma prova da suposta tentativa de interferência do presidente Jair Bolsonaro na Polícia Federal. O vídeo da reunião ministerial do dia 22 de abril foi exibido na quarta-feira. No Conexão Repórter de hoje, Roberto Cabrini entrevista Luiz Henrique Mandetta.
O ex-ministro da Saúde comenta a estratégia brasileira no combate à Covid-19 e fala sobre os problemas que o levaram a sair do governo. Vai ao ar às 11h45 da noite, depois do programa do Ratinho. Fechadas por causa da pandemia, muitas universidades privadas resolveram aplicar o vestibular pela internet. O candidato faz a inscrição, a prova e até a matrícula por meio do computador ou do celular. Corredores, salas e laboratórios vazios. E agora espera para começar as aulas no segundo semestre. Através da tecnologia, eu encontrei o caminho para realizar o meu sonho. Não basta doar, é preciso também atender às necessidades de quem vai receber o apoio. Isso mesmo, Marcelo. 2 empresas estão fazendo a diferença, entregando desde complementos nutricionais a idosos até mesmo pilhas para hospitais. A maior empresa de alimentos e bebidas do mundo fez doações proporcionais ao seu tamanho. Outras coisas desde o começo dentro da cadeia hospitalar. Boa noite. Boa noite, Brasil. Tchau. Consultoras e consultores, a Jequiti acaba de fazer uma grande parceria com o Next, o banco digital do Bradesco. Além de abrir uma conta sem as tradicionais taxas,